claro, para o coordenador desta edição, o professor João Luís Cardoso, coordenador deste volume, para os dois que nos acompanham, os dois investigadores que nos acompanham neste processo já longo de direção da coleção, que é o professor José Eduardo Franco e o professor Carlos Filhais. Agradeço imenso a presença, a terem vindo, mas não posso deixar de cumprimentar os nossos convidados que irão fazer a apresentação do livro, os senhores professores Nuno Bicho e Carlos Fabiano, a quem agradeço profundamente a disponibilidade para estarem connosco nesta sessão, porque o lançamento do livro é sempre um acontecimento, não é? E, sobretudo, aquilo que eu quero partilhar também com todos os presentes é o meu prazer em tê-los aqui comigo significa, na universidade, com a equipa reitoral, com o Presidente do Conselho Geral, que estão aqui presentes para os receber e para, de certo modo, parafraseando, como disse há pouco o Sr. Presidente, perceberem que isto é também um mimo para todos vós, um mimo para os autores, um mimo para os comentadores, mas, sobretudo, é um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito e do trabalho marcado no Infanto, que é um projeto que merece todo o nosso respeito, o louvor, o reconhecimento, porque é um projeto que tem vindo a mudar completamente o cenário do nosso trabalho e do nosso conhecimento, inclusive sobre o nosso passado. O passado, precisamos dele para nos refletirmos e pensarmos no futuro. Mas é importante, por vezes, ir longe no passado para perceber como é que se já estavam a desenvolver e como é que a representação do mundo, que é isto que é importante, o que é que a representação do mundo já tinha como grandes cenários. Porque os primeiros textos da pré-história, história e heráldica portuguesa, de certeza, representam, e não li agora. Estou a olhar agora. Bom, fui buscar lá. Mas representam já uma figuração. Os outros textos, as outras obras, particularmente os primeiros textos, Cardoso, etc., representaram claramente um sinal do conhecimento. Mas o tratado de física e de química representaram a outra dimensão do conhecimento. E reparem que realmente isto é fundamental para traçarmos o nosso percurso de vida e para chegarmos ao presente que é hoje, numa universidade virtual, digital, que tem uma editora digital, que é para os alunos poderem descarregar o livro em qualquer lugar do mundo, neste momento, por exemplo, em Macau, ou na Austrália, conforme a hora, o fuso horário, mais 6 horas para um lado, menos para o outro. As nossas aulas são abertas, sem fuso horário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Realmente, quer dizer, ao mesmo tempo que fazemos isso no espaço digital e vivemos no espaço digital, temos a capacidade e o prazer, e sobretudo o gosto, de voltar a trabalhar com papel, de editar em papel e de ter o papel como um espaço de trabalho, porque o digital não tira o lugar das outras tecnologias, complementa-as, dá-lhes uma nova expansão. Eu vou partilhar convosco o segredo e vou-me calar a seguir. Eu adoro riscar nos livros, adoro ter um lápis e adoro escrever coisas quando estou a ler. Portanto, tem alguma dificuldade em ler naqueles leitores pequeninos, porque eu queria um lápis para riscar e aquilo não, o lápis e o ecrã não se dão bem ainda, quer dizer, tem que ser os outros lápis eletrónicos, mas não é isso que eu quero. Eu quero mesmo um lápis que é para sentir o grito, aquelas coisas todas. Mas, com isto, claro que tem um Kindle da Amazon e acho uma delícia poder descarregar os livros lá e andar com uma biblioteca no bolso, que é mais ou menos igual a isto, e no bolso eu tenho para aí 10, 15, 20, 30, 50 livros, os forem necessários. São estas duas dimensões que é importante viver. É a leveza do digital, a capacidade de voltar a utilizar o passado para pensarmos no presente e nos projetarmos no futuro, mas, sobretudo, a reconhecer este trabalho profundo que está a ser feito pela Cátedra, estou a referir novamente, está a ser feito pela Cátedra, é um trabalho que nos permite também ter uma outra visão estratégica sobre o que poderá ser o nosso futuro. O futuro é construído hoje, com os instrumentos e o olhar que tivemos sobre o hoje para desenharmos o amanhã. E esse conhecimento
é a expressão da soberania, que é o mais importante. Já o referi, volto a referir, a soberania é a voz, a expressão do conhecimento, é o que nos permite ter os territórios do conhecimento. Só a pobreza do território físico não é nada, é uma linha. Para além da linha, é todo este espaço que construímos, que é o espaço digital. Para além da geografia, é tudo isto que estamos a fazer, que é o espaço da partilha das ideias, da construção das ideias, numa nuvem, que é uma rede. É uma rede que estamos a produzir continuamente. Muito obrigado a todos. Eu peço desculpa por me ter alongado, mas entusiasmante. Sou professor também, tenho sempre esta tendência. Muito obrigado. É minha vez. Bom, eu sou de facto aqui um dos vários coordenadores desta obra e como arqueólogo e pré-historiador gostava que compreendessem que eu não tenho condições para falar sobre as outras obras que estão incluídas neste volume. E nessa perspectiva, o que eu fiz foi convidar dois colegas meus, arqueólogos, o professor Nuno Bicho, que eu gostaria de apresentar desde já, que é professor associado de Congregação da Universidade do Algarve, e o professor Carlos Fabião, professor associado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O primeiro irá encarregar-se de fazer, penso eu, comentários sobre a primeira obra publicada em Portugal sobre pré-história. É a notícia dos esqueletos encontrados no Cabeço da Arruda, um bem conhecido concheiro do Val do Tejo, de idade mesolítica, e que foi escavado em 1864 pela primeira vez, depois de ter sido encontrado no ano anterior por Carlos Ribeiro, um grande arqueólogo e geólogo que hoje em dia, de facto, não é muito referido, tal como acontece com 99% dos grandes vultos da história e da ciência do século XIX, que não sabemos, às vezes sabemos que existem porque têm o nome de uma rua, mas não sabemos mais nada deles. De facto, é importante devolver ao conhecimento público o que é que estas grandes figuras fizeram. Carlos Ribeiro foi efetivamente o arqueólogo que escavou o concheiro do Cabeço da Arruda pela primeira vez em 1864, publicado logo no ano seguinte por um seu colega da Comissão Geológica, o Dr. Francisco António Pereira da Costa, que era aquilente da Faculdade de Ciências, então a Escola Politécnica, e que por um acordo entre ambos, hoje em dia dificilmente compreensível, aceitou o Carlos Ribeiro que a obra fosse da autoria exclusiva de Pereira da Costa. Ele que tinha feito todo o trabalho de campo, prescindiu dessa prioridade para finalmente ser Pereira da Costa o primeiro arqueólogo a publicar uma obra em Portugal sobre pré-história. Isto diz também das relações cavalheirescas que então existiam e que hoje em dia tantas vezes estão um bocadinho obliteradas pelos acontecimentos e pela competição de alguma forma exagerada que existe nos tempos de hoje. Enfim, sinais dos tempos. O professor Fabião irá falar sobre uma segunda obra publicada, muito pouco conhecida, Portugal Pré-Histórico, escrito por Leite de Vasconcelos, ainda aluno de Medicina na Academia Politécnica do Porto. Ele acabou o curso de Medicina em 1886, teve apenas 6 meses como médico no Cadaval e os doentes queixavam-se que ele gostava mais das pedras do que dos próprios doentes. Rapidamente conseguiu sair dessa pena, digamos assim, que estava a cumprir e de facto conseguiu, pelos seus méritos, atingir um estatuto e um reconhecimento que hoje em dia, de facto, é unanimemente reconhecido por todos nós. Esta obra é uma obra de juventude, pode-se dizer, mas é uma obra que já revela algum do seu espírito crítico. Foi publicada numa coleção que hoje em dia ninguém conhece, a Biblioteca do Povo e das Escolas, em 1885, como disse. Isto revela, de facto, já uma preocupação, nesse final do século XIX, da divulgação do conhecimento científico.
porque quem é que se lembrava que existia um Portugal pré-histórico na altura para ser elemento de estudo e de leitura lúdica, não era um livro de trabalho, seja fosse para quem fosse, era um livro que as pessoas compravam, aqueles que sabiam ler, o que significa já uma tentativa de democratização do ensino, e nesse aspecto Leite Vasconcelos foi efetivamente um exemplo ao longo de toda a sua vida, procurando que todas as suas investigações fossem rapidamente postas à disposição da comunidade. É uma obra, como digo, de juventude, não deixa de ser marcante nos tempos que correm, foi de certo modo recuperada do esquecimento com esta tentativa de agora dar a conhecer a todos aqueles que se interessam pelas obras pioneiras da cultura portuguesa, e nesse aspecto cumpre agradecer a oportunidade que me foi dada pelos coordenadores da coleção, o professor José Eduardo, que está ali, José Eduardo Franco, que está ali, não pode estar na mesa porque tem algumas dificuldades de locomoção. Agradeço profundamente esta possibilidade, porque aliás eu apanhei o comboio já em andamento, o livro já estava em vias de ser feito, quando eu me lembrei, espera lá, então não há nada sobre pré-história e sobre arqueologia, e fui muito bem acolhido nessa minha proposta, algo intempestiva, mas feita com toda a seriedade. Também quero agradecer ao professor Carlos Fiolhais o prazer que nos dá hoje da sua presença, ele que veio de Coimbra e de propósito para estar hoje aqui presente. E também, evidentemente, a oportunidade que me deu desta forma de dar a conhecer estas duas obras. Quero agradecer, evidentemente, a todos os colegas que estão aqui. Estou ali a ver a diretora da Direção-Geral do Património Cultural, Catarina Coelho, o senhor diretor do Museu Nacional de Arqueologia, também nos dá a honra da sua presença, aqui queridos amigos arqueólogos que também estão aqui presentes, e aqui deste lado, evidentemente, o senhor Presidente do Conselho Geral, a senhora Embaixadora Ana Coreta Correia, agradeço muito a sua presença, já foi referido, mas eu não podia deixar de novo de mencionar e de lhe agradecer, o senhor Vice-Reitor, Domingos Caeiro, o senhor Pró-Reitor, José Salles, todos os amigos, colegas que hoje tiveram a disponibilidade para estarem aqui presentes, muito obrigado. Mesmo sentado, nos dê uma palavra. Ao Sr. Professor João Luís Cardoso, com quem temos convivido aqui em situação profissional e partilhado preocupações e interesses académicos, e sempre partilhamos algum projeto que temos em conjunto, e é com agrado que vejo a sua vontade de colaborar com o contributo fundamental do seu saber sobre a pré-história, e realmente, se não foi tão importante ter-nos dito que faltava aqui estes textos, que enriqueceu verdadeiramente este livro, que sem eles ficaria muito mais pobre. Ainda bem que teve essa humildade de vir até nós, porque trata-se de humildade académica e de sabedoria, para dizer que falta aqui um aspecto, e nós rapidamente acolhemos, porque a preparação desta obra, que eu tive a honra de coordenar com o professor Carlos Fiolhais durante estes anos, foi realmente uma aventura absolutamente extraordinária. É sem dúvida uma das melhores operações científicas de sempre, em termos de relação interdisciplinar de várias áreas, onde tivemos o privilégio de conviver com pessoas das mais diversas disciplinas científicas, para podermos lançar um olhar diferente sobre a construção do saber científico, cultural, artístico, literário na nossa língua. E isso é um projeto absolutamente extraordinário e contribuiu também para unir muitas universidades, muitos académicos, e este foi um exemplo notável, porque muitas vezes a arqueologia tem o seu mundo próprio e nem sempre o diálogo é fácil. E foi devido a uma relação pessoal, de amizade, de partilha, etc., que isso pôde acontecer, e construímos esta obra como construímos. E gostava de destacar
a dedicação, o interesse, a pontualidade do professor João Luís Cardoso para atempadamente conseguir acompanhar o comboio em andamento. E, portanto, esta palavra de agradecimento no sentido que gostava de deixar hoje e, naturalmente, ao Sr. Reitor, representante de todos os que estão aqui presentes da Universidade, por honrar esta cerimónia com a sua presença e com o seu apoio, porque é devido a ele que temos todos estes projetos, porque acolheu e percebeu a importância de desenvolvermos nesta casa projetos desta dimensão, desta envergadura e desta abrangência interdisciplinar. Acho que este projeto poderá contribuir para um olhar diferente sobre a nossa cultura, mas isso deve-se precisamente ao contributo dedicado de todos, dedicado, gracioso, abnegado, porque, como sabeis, nestas áreas, 80% da grande cultura que se produz em Portugal é feita por abnegação, disponibilidade e generosidade. E, portanto, isto é um caso desses e, portanto, gostava de destacar isso e agradecer a todos os que apostaram neste projeto e, portanto, é estas palavras que gostava de deixar hoje aqui. Muito obrigado. Autoridades académicas, do setor, do reitor, caros colegas, ilustres membros desta mesa, na maioria arqueólogos, e portanto sinto-me aqui em plena campanha de campo, até porque me desloquei de Coimbra. Sobre o que disse o Sr. Reitor, eu devo dizer que partilho completamente, não tenho... não poderia dizer de outra maneira nem melhor. Podia dizer mais alto, mas não melhor. e, de facto, somos os dois amantes dos livros e isso não nos torna de modo nenhum adversários do digital. As coisas são compatíveis e eu sonho com o dia também, estes livros são aqui magníficos em papel, as obras-primas da vida portuguesa, sonho com o dia em que possamos também explorá-las digitalmente e colocá-las à disposição do mundo de uma forma fácil. Esse dia chegará. É preciso, para que a obra se afirme, primeiro apareça, digamos, aos subscritores, mas um dia a Universidade Aberta e a Universidade de Coimbra, que estão juntas nesta tarefa, eu devo dizer, eu acho que todas as universidades são abertas, mas esta faz um esforço de ser ainda mais aberta que as outras. Mas dessa abertura fará, de certa parte, a partilha destes textos, digamos, urbi et orbi. O livro é o segundo volume de 30 que tem saído pontualmente. Quer dizer, o Sr. Reitor deve estar lembrado que anunciámos que iam sair e começaram a sair na hora certa e não há atrasos. Isso não é muito comum em Portugal, esta pontualidade da edição que está prometida. E a isso muito se deve, digamos, ao trabalho e ao rigor do meu colega e amigo José Eduardo Franco e da sua equipa, porque ele estão a ver, ele está lesionado e, no entanto, as coisas continuam a avançar. E, portanto, a equipa trabalha mesmo quando um jogador está lesionado. Mas ele, enfim, viu o Ronaldo e quis ficar como ele. Não, antes, o Ronaldo é que foi ao contrário, quis ficar como ele, porque ele lesionou-se primeiro e depois o Ronaldo é que se... Com a diferença que aqui ganhamos os jogos. Não empatamos. Não empatamos. Este é, então, o segundo volume de 30 e já saíram mais de metade. E muito em breve, em menos de um ano e pouco, estarão todos cá fora. Temos de pensar nessa possibilidade do digital, uma vez que esteja, e da vida direta ao público também, porque uma coisa não impede a outra. Posso gostar de ter em papel e posso ter o acesso fácil no bolso, através do telemóvel. São coisas diferentes e complementares. O primeiro volume foi sobre os primeiros textos de língua portuguesa e este segundo volume é sobre a história de Portugal e engloba um período de tempo extraordinário, desde, digamos, os primórdios do reino até ao século XIX, quando há a consciência, digamos, da pré-história. É curioso que nós, digamos, nos livros seguimos a ordem cronológica, pré-história, história, e aqui
é a história, pré-história, porque foi assim que a coisa surgiu. A pré-história vem depois da história e é relativamente recente. O livro tem 2 textos sobre a pré-história que vão ser comentados por especialistas, e sobre isso eu não digo nada, não poderia competir nesse âmbito, mas como aqui estão bastantes arqueólogos, enfim, e podem estar outras pessoas que querem saber do resto do livro, eu direi algumas palavras sobre os outros textos que aqui estão compilados. Os textos são 2 textos de pré-história e depois mais os 2 primeiros textos de história, um chamado Crónica Breve de Santa Cruz, Quarta Crónica Breve de Santa Cruz de Coimbra, que é o primeiro texto, digamos, sobre a história de Portugal, na altura chama-se Crónica. Podem perguntar qual é que a quarta crónica é a primeira. É muito simples, isto aparece numa miscelânea de artigos manuscritos do Santa Cruz de Coimbra, que foram levados, a Biblioteca de Santa Cruz foi quase toda levada para o Porto por um jovem bibliotecário chamado Alexandre Herculano. Só não levou os livros de música de Santa Cruz, que agora estão na Biblioteca de Coimbra, porque eram demasiado pesados e nunca viram lá nos carros de bois. O resto está tudo no Porto e bem guardado, na Biblioteca Pública Municipal do Porto. E esta crónica breve da Santa Cruz de Coimbra é um documento muito interessante, não se sabe exatamente quando é que foi escrito, embora se presuma, está aqui na introdução, escrita por Filipe Alves Moreira, da Universidade de Lisboa, e Luísa Paulinello, da Universidade da Madeira, que deve ter sido escrita entre 1280, ou antes de 1282 a 1284, porque nessas datas aparece escrito uma história de Espanha que copia trechos. E, portanto, se os espanhóis copiaram e dataram, é porque o outro tem de ser anterior. E é interessantíssimo este texto, e lê-se muito bem. Há aqui um trabalho muito bem feito, digamos, da equipa, e lê-se como, enfim, é do século XIII, mas lê-se hoje muito bem. Foi devidamente adaptado, aliás, como aos outros volumes, do ponto de vista linguístico. O segundo texto é a História de Portugal, que é a primeira que aparece com esse nome, de Fernando de Oliveira, que é um personagem que, século XVI, dominicano. Enfim, a história dele é uma história fantástica. Devia haver um filme, um dia talvez no Estado de Arte possa fazer uns episódios para passar na televisão sobre a vida deste personagem singular, tão singular que a ele se devem 3 dos textos pioneiros desta coleção. Acho que ele e talvez o João de Barros são os únicos que têm, o João de Barros tem 2 ou 3 textos. São os únicos que têm, pessoas que têm mais textos. Digamos, são os autores mais... Porque ele faz a primeira gramática da linguagem portuguesa, é o primeiro. Ele faz, está aqui a primeira história de Portugal, e faz também A Arte da Guerra do Mar, que é o primeiro livro sobre guerra marítima, que aparece num outro volume, já foi publicado, sobre, digamos, a marinharia, tratados de marinharia. Portanto, ele tem sozinho 3 textos que são absolutamente pioneiros numa altura, que é o nosso século de ouro, século XVI, em que Portugal era pioneiro em várias circunstâncias. E este História de Portugal, que foi escrito cerca de 1581, 1585, como eu disse, é o primeiro com esse título, e tem a preocupação, que é muito visível, de dar identidade ao país. Vai buscar a raiz, o Adão, naturalmente, porque tínhamos de ser filhos de Adão. Aliás, os antípodas que não eram filhos de Adão, lá os outros povos estranhos, que nessa altura, ou duvidava-se se seriam filhos de Adão, mas os portugueses eram legítimos filhos de Adão, já agora da Eva, não está tão explícito, e esta história faz essa afirmação portuguesa. Portanto, a história faz com o intuito da afirmação de identidade. E isto foi muito bem analisado na tese de mestrado do José Eduardo Franco, aqui há uns anos, e ele, que já tinha tratado este livro, enfim, proporcionou que fosse feita uma edição diferente, com outros comentários, e, portanto, a edição é feita por Cristina Trindade, da Universidade de Lisboa, e Rui Carita, da Universidade da Madeira.
esta história de Portugal começa muito antes do Afonso Henriques, como eu disse, e acaba no final do Dom Sancho I, do filho do Afonso Henriques. E mais uma vez se lê muito bem. O terceiro texto é um texto que eu devo dizer que é um texto ilustrado e, portanto, que é muito fácil de ler, porque a maior parte são estampas, eu posso mostrar, a maior parte são estampas. No fundo é o primeiro texto heráldica, onde se aprende muito, com exemplos. Só fica aqui a saber todas as casas brazonadas de Portugal, encontra-se aqui as armas respectivas, as armas do reino português, tudo, e chama-se Triunfos. Troféus Lusitanos, António Soares de Alvegaria, 1632, início do século XVII. E só esta parte é um achado, quer dizer, com certeza era conhecido, mas está, a originalidade maior deste livro é conseguir nas cerca de quase 600 páginas colocar obras pioneiras de história que são completamente diferentes. Desde uma crónica medieval, depois um texto do Renascimento, depois digamos, o Tratado Heráldica e finalmente já oitocentistas, 2 textos sobre pré-história. E isso acho que é uma originalidade bem marcante destes livros, desta obra. Tal como outras, já agora, porque se são 30 volumes, são mais de 80 obras. E este é um bom exemplo, porque uma pessoa enfim, com um único volume tem aqui, como eu disse, 5 livros. Tem aqui 5 livros. E isso é de facto, enfim, singular. Eu acho que merece ser mais bem conhecido, e sessões como esta ajudam, de certo, a levar estes livros, esta coleção, ao conhecimento de todos, até porque fazem aquilo que o Fernando Oliveira tentou fazer. O Fernando Oliveira tentou fazer do seu tempo, que é a reafirmação de identidade. Numa altura em que, enfim, nós temos este problema de autoestima, etc., mas mostra como Portugal é antigo e digamos, como Portugal se formou, como Portugal se estabeleceu e como Portugal é até muito anterior à história, como vão ver. Sobre a pré-história, eu estou, digamos, os ouvidos bem abertos, embora queira só chamar a atenção para um facto que está aqui também muito claro, que é haver uma reunião internacional de pré-história, suponho que em 1880 não foi, em que a grande novidade foi precisamente os concheiros do Muge, que aqui estão relatados, etc. E, portanto, vêm os maiores nomes da pré-história mundial, vão de comboio a Santarém, já havia o comboio, e depois vão nos carros, suponho que de bois, até Muge. Charretes. Não eram bois, eram cavalos. Ali no Alentejo, podiam ser cavalos. Vão Ribatejo, vão ali a Muge, e é interessantíssimo porque na altura colocava-se a questão da antiguidade daqueles restos humanos, que são mesolíticos, etc. Hoje é claro isso, na altura, enfim, é chamado neolítico, etc. Mas é muito curioso que os maiores nomes da pré-história, digamos, do mundo tiveram ali, e isso também serviu para afirmar uma comunidade científica em Portugal nessa área que estava nascente. O reconhecimento internacional, de algum modo, a globalização, aparecem os primeiros portugueses, entre aspas, são revelados os primeiros portugueses, entre aspas, e imediatamente a comunidade internacional vem deles. O que eu acho, de facto, notável e merece ser conhecido. Muito obrigado. Muito boa tarde. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Reitor, o Sr. Presidente do Conselho Geral, Vice-Reitor e Pró-Reitor da Universidade Aberta. Tive aqui alguma dificuldade em dizer aberta e não do Algarve, porque, enfim, é a minha proveniência, pelo menos academicamente. Quero cumprimentar e agradecer, naturalmente, aos meus colegas que dirigiram esta coleção, que é absolutamente excepcional e, enfim, não há palavras efetivas para dizer o que se pode fazer, o que se pode atingir com uma coleção destas, e é para mim um grande prazer estar aqui hoje e agradecer o convite por fazer a apresentação desta obra, que é o chamado 2 em 1, de facto, não é? 2 em 1. 5. Não, eu já estou apenas a referir-me à minha parte, não é? É o 5, então nesse caso não é 5 em 1, é 10 em 1, não é? E 2 em 1 neste caso, porque naquilo que me toca é essencialmente o trabalho
referente a Francisco António Pereira da Costa com o trabalho do João Luís Cardoso. E, portanto, é 2-1, efetivamente, porque é o trabalho, enfim, que tem 100 e muitos anos e o trabalho de hoje do João Luís Cardoso. Eu devo dizer que este é um tipo de trabalho que, para mim, é particularmente difícil. Aqueles que me conhecem sabem que aquilo que eu gosto de fazer é estar 3 a 4 meses no campo e não estar necessariamente fechado numa sala lindíssima como esta, apesar de tudo, mas aquilo que eu gosto é de estar no campo. E portanto, aqueles que sabem também, eu devo fazer aqui uma referência, eu trabalho em Portugal, agora trabalho no Sudão também, mas trabalho particularmente em Moçambique e, portanto, aqui deve ficar uma palavra relativamente à situação trágica do país, que é naturalmente difícil para mim pessoalmente. Eu deveria lá estar neste momento, por acaso, e por acasos da sorte ou do azar, acabei por não ir para Buzi, exatamente um dos locais que está debaixo de água hoje. Enfim, relativamente à obra, e portanto aquilo que eu queria dizer é que é para mim difícil este tipo de trabalho. Eu devo dizer que é apenas a segunda vez que eu faço, enfim, a apresentação de uma obra, porque é um trabalho que eu tenho alguma dificuldade em fazer. E neste caso, mais ainda exatamente porque está inserido numa peça absolutamente extraordinária, muito diversificada, como já foi aqui dito, mas também porque temos, digamos, o trabalho de duas pessoas absolutamente excepcionais do meu ponto de vista, já vou falar um bocadinho mais sobre isso, que nos dão uma perspectiva diacrónica daquilo que é a arqueologia dos últimos 150 anos ou 160 anos em Portugal. O primeiro, naturalmente, é a obra sobre Muge e sobre o Cabeço da Arruda, particularmente, ou em específico, do Pereira da Costa, que é, devo dizer, muito, muito interessante. Eu já conhecia, nos últimos 15 dias ou 3 semanas já reli 2 ou 3 vezes e não me canso de ler, porque há sempre mais qualquer coisa que eu consigo descobrir nestas páginas que, neste caso, têm a grande vantagem, digamos, de ter sido digeridas pelo João Luís Cardoso de forma absolutamente formidável e muito, muito detalhada. E, portanto, enfim, eu que trabalho, como alguns de vocês sabem, ou tenho trabalhado em Muge nos últimos 10 anos ou 15 anos, não é? É para mim formidável. Não quero sequer pensar naquilo que os alunos de uma licenciatura ou do mestrado, ou até mesmo do doutoramento, podem fazer como obra que nos aparece agora à frente. É absolutamente excepcional o trabalho que aqui está presente, porque eles vão poder perceber, entender, partir para outras ideias e partir para outras investigações, não só ao nível da pré-história, mas também da história do conhecimento e da história da arqueologia. Portanto, eu quero fazer notar aqui isto que me parece fundamental. O trabalho que eu tenho aqui para apresentar, digamos assim, tem 2 partes. Tem uma parte escrita pelo João Luís, e que eu chamaria uma espécie de um incipit formidável, curto, porque eu estou convencido que haveria aqui talvez alguma limitação do número de caracteres, não é? Conhecendo, enfim, a área em questão da edição e portanto, o João Luís teve, digamos, com certeza, enfim, alguma limitação e algum cuidado neste processo. Mesmo assim, o João Luís conseguiu, essencialmente, dividir ou fazer esta introdução em 3 grandes partes, que é as instituições e as pessoas, os seus intervenientes, a história das investigações relativamente a esta problemática em específico, de Muge e do Mesolítico, e depois uma parte que me parece muito interessante, que é a repercussão e o impacto internacional que, pela primeira vez, de facto, a arqueologia portuguesa tem e que, podemos dizer, nunca mais vai ser esquecida do ponto de vista da escrita internacional sobre a pré-história portuguesa. E, portanto, isto é, acho eu, muito, muito interessante. A primeira parte, e eu não vou falar muito sobre cada uma destas partes, mas a primeira parte tem em consideração, naturalmente, o autor da obra, o Francisco António Pereira da Costa. O Carlos Ribeiro
Eu gostaria de poder dizer que eles andaram de mão dada, mas dificilmente o poderei dizer, enfim, por razões que são bem explicadas na obra e que me parecem muito interessantes. Devo fazer aqui talvez uma nota que é uma referência que o João Luís Cardoso teve o cuidado de fazer relativamente, digamos, a aspectos pessoais da possível divergência entre os dois cientistas, mas que depois, naturalmente, acaba por fundamentar claramente, dizendo que essa divergência é muito mais científica e muito mais institucional do que propriamente a questão pessoal que é narrada e que é discutida. Enfim, não teremos a certeza, mas eu acho que é muito interessante, pelo menos, ver-se que o aspecto científico e o aspecto institucional é perfeitamente marcado e justificado pela divergência que os dois, que acaba por marcar a relação dos dois. E, naturalmente, esta relação dos dois está diretamente ligada aos seus amores institucionais, que é a Escola Politécnica, a Academia das Ciências de Lisboa e o Museu de História Natural e, naturalmente, aquilo que seriam depois os serviços geológicos de Portugal. E, portanto, cada um puxa na sua direção, cada um tenta fazer aquilo que é mais interessante e produtivo para cada pessoa e para cada personalidade, digamos assim, e que está muito bem narrado e explicado nesta pequena introdução que o João Luís Cardoso nos proporcionou. Naturalmente, depois, a segunda parte é a história das investigações e que há, enfim, um cuidado particularmente de detalhe que o João Luís Cardoso menciona aqui e que, de certa maneira, é uma espécie de reanálise de toda uma coleção vasta que ele próprio publicou sobre vários aspectos nos últimos, vou dizer, 10 anos. Talvez um bocadinho mais. Não, 18 anos. 18 anos já. E depois, naturalmente, a repercussão internacional com a já aqui mencionada 9ª sessão do Congresso Internacional de Arqueologia e Antropologia, 1880, que, para quem conhece, é, de facto, um feito muito, muito interessante e com uma... se eu tivesse escolhido, enfim, apresentar aqui algumas imagens, podíamos estar aqui muito tempo a ver fotografias que são excepcionais, nomeadamente, vem-me à cabeça a questão da capa do almoço, do menu, exatamente, do menu, não é? Da visita, da excursão à luz. Portanto, temos, de facto, tínhamos aqui um manancial formidável neste projeto. Quero fazer uma nota, naturalmente, eu não me quero alongar, enfim, vou tentar seguir esta ideia de pouco, muitas vezes é muito, e quero falar, naturalmente, da obra em si que está aqui divulgada do Pereira da Costa. O Pereira da Costa faz, essencialmente, um trabalho em seis partes, não é? A notícia sobre os esqueletos humanos, a descrição e discussão das condições do depósito, depois uma espécie de recapitulação que é uma peça fundamental neste trabalho que ele produziu, depois 2 capítulos sobre os esqueletos humanos, um sobre as maxilas e os outros sobre os ossos do crânio, e por fim uma conclusão que é muito interessante. Havia muito que tratar e muito que falar sobre este trabalho, mas eu só quero fazer uma nota em particular, porque me parece absolutamente formidável o trabalho que ele fez de reflexão, que eu diria neste momento que é atual, mas não muito comum, que é a perspectiva de que a arqueologia só é feita com dados de qualidade. E esses dados de qualidade provêm necessariamente e obrigatoriamente de uma escavação arqueológica. E a escavação arqueológica tem que ser compreendida, criticada e estudada cientificamente. E é isso exatamente que o Pereira da Costa faz
neste segundo capítulo de descrição e discussão das condições da jazida, falando de aspectos que são absolutamente únicos, pelo menos, enfim, na historiografia arqueológica portuguesa, durante 150 anos, talvez. Enfim, muitos de nós, a minha geração e as gerações seguintes, fazem esse trabalho, enfim, frequentemente. Não sempre, como nós sabemos, eu próprio sou culpado disso, não é? Mas muitos de nós fazemos esse trabalho frequentemente. Mas o que é absolutamente incrível é que haja uma perspectiva tão científica da arqueologia por Pereira da Costa. E, naturalmente, eu não sei exatamente em que moldes é que isso aconteceu, mas não é apenas Pereira da Costa que o faz. Não é? Temos Néri Delgado a fazer exatamente o mesmo tipo de trabalho. E a publicar mais ou menos na mesma altura e a ter uma perspectiva daquilo que se chama hoje a formação do sítio arqueológico e do registro arqueológico. Os dados são muitos, podemos, por exemplo, ver uma concepção da formação do concheiro e a ideia de que o concheiro não é um sítio essencialmente de habitação, mas um local de despejo de restos enfim, da comida e dos hábitos diários das populações. Uma nota que eu achei absolutamente interessante, que é a ideia de que, de facto, haveria um conjunto de populações que habitariam à volta do concheiro, e isso foi uma ideia que acabou por se perder e que apenas recentemente foi retomada e que, de certa maneira, acabou por ser provada, não no caso do Cabeça da Arruda, em que ele foca o seu trabalho, mas no caso do Cabeça da Moreira. E, portanto, muito provavelmente, nós, por analogia, podemos pensar que o mesmo poderá ser encontrado no Cabeça da Arruda, que ele estudou, e até potencialmente na Moita do Sebastião, ou Fruto da Burra, como era conhecido na altura, e que foi descoberto, reparem, no dia 13 e 14 de abril, ou seja, faltam apenas 15 dias para o nosso aniversário, não é, de descoberta dos concheiros. 1863. 1863. Portanto, temos 156 anos, se a memória, se as contas estão bem feitas. Ora, isso é de facto este trabalho, e é isso que eu gostaria de deixar aqui, de sublinhar, efetivamente, é este trabalho que é claramente científico e muito para além do seu tempo no espaço português e que se vê agora, mas não com a qualidade muitas vezes reflexiva que Pereira da Costa fez neste trabalho. Quero finalmente deixar aqui uma nota que me parece importante e é sobre o João Luís. Enfim, eu tenho o prazer, tenho o prazer de trabalhar com o João Luís já há alguns anos. Ele convidou-me várias vezes para fazer, enfim, determinados trabalhos e é absolutamente formidável a humildade e a abertura que o João Luís tem, ou pelo menos é assim que eu sinto, naturalmente, não é? Tem na sua perspectiva científica. O João Luís publicou o seu primeiro trabalho em 1975, se me não falha a memória, portanto era um jovem, naturalmente, e portanto tem quase 45 anos de trabalho, de publicações. Já podia pedir a reforma. Em termos de publicações, sim, não é? Os pobres das finanças não chegam, mas não. E portanto, em digamos 45 anos de publicações, o João Luís publicou, se não estou enganado, 913 publicações, o que dá essencialmente uma média de 20 por ano, não é? E eu quero mencionar isto apenas porque isto é uma curiosidade, acho eu. O relevante não é o número, o relevante é a qualidade e é a perspectiva de que sai, enfim, de uma geração de cientistas que era fabulosa do ponto de vista nacional e internacional, mas tradicional, e que, neste momento, o João Luís, enfim, publica na Nature Communications e, portanto, e outras revistas do mesmo nível, com um impacto internacional imenso,
e que, naturalmente, são particularmente importantes para a arqueologia portuguesa. Continua a dar a mão, digamos assim, enfim, aos mais novos e a quem quer trabalhar com ele. E, portanto, eu acho que isto é um aspecto importante. Mas, de facto, o elemento interessante é que na sua organização profunda de trabalho, o João Luís, eu dei-me ao trabalho de espreitar o currículo dele, que eu acho absolutamente formidável. Eu não tenho uma versão deste ano, tenho uma versão já com alguns anos, mas que neste momento deve chegar às 200 páginas, certamente, e que organiza as publicações por tópicos. O Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Idade do Bronze, Idade do Ferro, não vou mencionar todas, mas são, se eu não me engano, 18 ou 19. E uma delas, e por isso eu menciono isto aqui, é a história da arqueologia e estudos biobibliográficos de arqueólogos portugueses, que espero, dentro de pouco tempo, a gente possa cortar a palavra portugueses para dar incluir uma capacidade internacional a esta perspectiva. E aquilo que o João faz tem sido um trabalho fundamental para a história da arqueologia, do meu ponto de vista. Há outros colegas que fazem esse tipo de trabalho, mas o João Luís tem tido, de facto, uma perseverança e uma capacidade de trabalho impressionante. Vou só escolher aqueles que me interessam mais: Leite Vasconcelos, Carlos Ribeiro, Néri Delgado, Estácio da Veiga, Mendes Correia, Veiga Ferreira e Manuel Heleno, com quem eu tive o prazer de trabalhar e publicar em conjunto uma coisa ou duas, e que finalmente agora aparece, enfim, esta obra, ou esta dupla obra, porque a seguir o meu caríssimo colega Carlos irá falar sobre isso, mas é de facto, digamos, o último momento no início de 2019, e haverá outros com certeza em 2019, como eu conheço, sobre a história da arqueologia e sobre a história dos arqueólogos, que para mim, enfim, eu não tenho a capacidade de tratar a historiografia, ou tenho uma capacidade muito limitada, infelizmente, mas para mim é absolutamente fundamental. Estava a falar com um colega meu americano que conhece muito bem a arqueologia portuguesa, trabalha cá quase de forma permanente, e ele dizia que aquilo que o João Luís faz é fundamental, efetivamente, não só para a arqueologia portuguesa, para os alunos de arqueologia, mas com certeza também para aqueles que, como ele, vêm de fora e podem ter acesso a uma história que é riquíssima e diversificada na área da arqueologia. Naturalmente, esperemos que o aspecto digital possa, digamos, levar além fronteiras este conhecimento. Quero de novo agradecer aos coordenadores das obras pioneiras o pensamento e a execução deste trabalho e ao João Luís a obra em questão. Muito obrigado. Eu acho que me ouvem mesmo sem o microfone. Eu, pelo menos, costumo falar em salas de aula um bocadinho maiores do que esta e os alunos não se queixam. Portanto, espero que... Peço desculpa. Então, agora para o mundo. Magnífico reitor da Universidade Aberta, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, mais autoridades académicas, colegas, amigos, estimado público. Quero agradecer, naturalmente, o honroso convite que me fizeram para estar aqui presente hoje, apresentando, entre aspas, esta obra. E eu digo apresentando entre aspas, porque obviamente, como já foi subejamente sublinhado, esta obra reúne, efetivamente, 5 livros diferentes, e eu vou falar apenas de um deles. Portanto, não se trata propriamente de uma apresentação de maneira nenhuma. Diria que, enquanto projeto, acho este projeto extremamente importante para o domínio da história da cultura e para o domínio da história da ciência também. São dois, enfim, podemos discutir se há diferença entre cultura e ciência, mas enfim, penso que entendem o que eu quero dizer.
A obra aqui escolhida como obra pioneira dos estudos da arqueologia pré-histórica em Portugal, penso que está, ou a escolha destes dois trabalhos, concretamente, penso que foram duas boas escolhas. Duas boas escolhas, embora, obviamente, quer as noções elementares da arqueologia de Vilhena Barbosa, quer a introdução à arqueologia da Península Ibérica de Augusto Filipe Simões, fossem obras anteriores, ambas publicadas em 1878. No entanto, por razões várias, as noções elementares da arqueologia têm apenas 31 páginas dedicadas à pré-história e há, obviamente, uma obra que não vamos falar dela, não interessa aqui, e a introdução à arqueologia da Península Ibérica é uma obra também um pouco desequilibrada, como sublinha justamente o professor João Luís Cardoso na apresentação do critério que presidiu à escolha da obra do Leite Vasconcelos e não à de Augusto Filipe Simões. Portanto, acho que a escolha está muito bem feita. A obra do Leite Vasconcelos chama-se Portugal Pré-Histórico e foi publicada em 1885, incluída na coleção que David Corrasi, a partir de 1881, editou, intitulado A Biblioteca do Povo e das Escolas. Trata-se de uma coleção popular, é importante o enquadramento da obra, destinada a um vasto público português e brasileiro. Nesta altura existia, digamos assim, uma capacidade ou uma possibilidade de penetração no mercado brasileiro que, infelizmente, hoje em dia não existe. Obviamente, um público português e brasileiro, como explicitamente se refere, na obra, escolarizado. Portanto, estamos a falar também de percentagens, infelizmente, à época, bastante reduzido de ambos os países, e explicava-se que a obra é uma coleção, dizia-se mesmo explicitamente, uma coleção popular destinada a um vasto público, formada por portugueses e brasileiros, mas carentes de uma educação, escolarizados, mas carentes de uma educação científica e literária. Portanto, destinava-se justamente a complementar. Cada volume custava 50 reais, como se refere também explicitamente na capa, e só por curiosidade, o número 181 desta mesma coleção da Biblioteca do Povo e das Escolas é dedicado à arqueologia e é da autoria de um António José de Melo, tenente de cavalaria, assim se apresenta, de que não conheço outro trabalho neste âmbito científico. Isso coloca-se, desde logo, assim, a dúvida que me coloca a presença deste António José de Melo, tenente de cavalaria, autor do volume dedicado à arqueologia, é, no fundo, a mesma dúvida que podemos colocar relativamente ao José Leite Vasconcelos. Por que razão o José Leite Vasconcelos foi escolhido para produzir esta obra, sendo, como era na altura, um estudante, não tendo, digamos assim, pergaminhos na área, e o próprio José Leite Vasconcelos confessou em carta ao Martins Sarmento, ao seu amigo e mentor, de certa forma, Martins Sarmento, que era um tema que ele não dominava, que ele conhecia pouco e por isso, não sei quê, me dirá o que é que pensa sobre o assunto e tal. Gostava de dizer, de qualquer forma, que esta Biblioteca do Povo e das Escolas tem um contexto, este contexto da segunda metade do século XIX português é muito marcado por esta ideia da formação da instrução pública. E não podemos deixar de citar, naturalmente, que paralelamente, ou melhor, anteriormente a isto, existia um outro projeto de características mais ou menos semelhantes, que é justamente a Biblioteca de Ciências Sociais do Oliveira Martins, que publicou 10 volumes entre 1879 e 1885. A Biblioteca das Ciências Sociais do Oliveira Martins tinha a característica de todos os volumes foram da autoria dele, sobre todos os temas. Mas há um aspecto extremamente importante, é que um dos volumes da Biblioteca das Ciências Sociais, justamente o Elementos de Antropologia, História Natural do Homem, na sua segunda edição, em 1881, publica um apêndice de 50 páginas, que é o único texto publicado em língua portuguesa sobre o 9º Congresso Internacional
de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica, na medida em que o compte rendu do Congresso é publicado em francês. E diga-se que publicado depois, justamente, deste apêndice do Oliveira Martins. O Leite Vasconcelos, no texto, refere a obra do Oliveira Martins, e eu penso que ele, embora ele cite bastante o compte rendu, eu estou em dizer que, precisamente pela proximidade cronológica da produção das duas obras, ele tinha, digamos, mais do que um assimilar do compte rendu, ele usou de facto o extenso apêndice do Oliveira Martins. Portanto, não sabemos por que razão foi escolhido, e é, como digo, uma obra da juventude, em que se percebe e se vê muito bem como o José Leite Vasconcelos deve muito da sua postura e formação à Escola Médico-Cirúrgica do Porto. A Escola Médico-Cirúrgica do Porto, enquanto estabelecimento de ensino superior na área médica e farmacêutica, que foi criado no Porto no âmbito da reforma do Passos Manuel, foi o grande baluarte do positivismo de matriz anglo-saxónica em Portugal. E, portanto, o que nós temos, a formação do Leite Vasconcelos é uma formação que deve muitíssimo, de facto, àquilo que podemos chamar a matriz epistemológica da Escola Médico-Cirúrgica. Aliás, esse âmbito portuense é muito interessante também, porque, paralelamente a esta escola, também criada pela reforma do Passos Manuel, existia a Academia Politécnica do Porto, que era o estabelecimento de ensino superior técnico, com o fim de plantar no país as ciências industriais. Assim se apresentava. E é justamente no âmbito desta Academia Politécnica do Porto que sai um grupo extremamente interessante, que foi justamente, vejam bem, a Sociedade Carlos Ribeiro. A Sociedade Carlos Ribeiro, uma associação que toma o nome justamente do geólogo Carlos Ribeiro como referência e que publicou, vejam bem, obra pouco conhecida, diga-se de passagem, uma revista de ciências naturais e sociais. Ou seja, um projeto de forte pendor interdisciplinar, diríamos hoje, em que, na introdução do primeiro volume, o Basílio Teles, que foi o vice-presidente da Sociedade Carlos Ribeiro, explica concretamente que a revista se define como positivista e progressista, desejando contribuir para criar ciência nacional. Digamos, a introdução do primeiro volume. É claro que o grupo da Sociedade Carlos Ribeiro, quando nós olhamos para o seu conjunto, digamos assim, temos ali uma espécie de fina flor do republicanismo português, ainda debaixo da monarquia constitucional. Só para terem uma ideia, não é? O presidente da sociedade era Júlio de Matos, o vice-presidente era o Basílio Teles, e o secretário-geral, o António Augusto Rocha Peixoto, e o Ricardo Severo e o Fonseca Costa. Estavam de tal forma conotados e envolvidos no republicanismo português que, depois do fracasso da sublevação do Porto, alguns deles fugiram para o Brasil. Haviam de regressar, naturalmente, mas depois do 31 de janeiro preferiram ir tomar ares ao trópico. Esses volumes incluíam textos de paleoetnologia, que era, digamos assim, uma expressão, um termo, um conceito que andou neste século XIX balançando enquanto sinónimo de pré-história. E existia, digamos assim, uma forte tendência, nascida sobretudo na Itália, de utilizar a paleoetnologia em vez do conceito de pré-história, e as outras áreas das publicações da revista de Ciências Naturais e Sociais era a etnologia, a geologia, a botânica, a zoologia, e aparece também no segundo volume a secção de filologia, justamente com o texto
de José Leite Vasconcelos. Este grupo depois, por sua vez, esteve envolvido numa outra história que também mereceria ser mais tratada e mais trabalhada, o chamado caso do Politécnico, que não é exatamente a questão coimbra, é uma coisa um bocadinho diferente, digamos assim, inferior em termos de proporção e qualidade, mas que tem contornos muito parecidos com os debates da questão coimbra. Esta matriz positivista própria deste positivismo anglo-saxónico está presente claramente naquilo a que eu chamaria 4 pontos fundamentais que atravessam a presente obra. Em primeiro lugar, o conceito de que existe uma espécie de epopeia do homem pelo domínio da natureza. A tecnologia e o desenvolvimento tecnológico como sendo uma batalha, digamos assim, do homem contra a natureza, e este conceito prevaleceu longamente, mesmo durante o século XX, e digamos que só quando a natureza começou a retribuir as agressões humanas é que as pessoas começaram a pensar que essa dicotomia não era exatamente o modelo ideal e que culmina, no fundo, já nos anos 70 do século XX, com o célebre ensaio de Edgar Morin, chamado O Paradigma Perdido, a Natureza Humana, em que tem aquele célebre aforismo que a cultura está na nossa natureza e a nossa natureza é a cultura. Este conceito, ou este tipo de abordagem, era completamente desconhecido a estes positivistas do século XIX, que julgavam que, efetivamente, com o desenvolvimento tecnológico, iam dominar o mundo. Uma segunda ideia que perpassa nesta obra é, naturalmente, o conceito que estava profundamente arraigado nestes investigadores da existência de uma evolução linear da sociedade. E essa evolução linear da sociedade era perceptível através de um progresso material tecnológico como dimensão de progresso libertador, progresso material, libertador e motor da civilização. Esta questão está perfeitamente inscrita e profundamente inscrita nestes autores, e a instrução pública era considerada um fator primordial para esse mesmo desenvolvimento da sociedade. Atenção, sublinho um aspecto que me parece importante e que muitas vezes é esquecido: não era a educação, era a instrução pública. A ideia de confundir educação com instrução é uma coisa, enfim, bastante posterior, e não estou seguro de que seja uma boa ideia confundir essas duas dimensões. Este positivismo está, naturalmente, profundamente ligado àquilo que é a grande revolução epistemológica da cultura ocidental, e que é a emergência do paradigma evolucionista. É provavelmente a maior revolução cultural do mundo ocidental, em que, espantosamente, no espaço de uma geração, aquelas mesmas pessoas que nasceram, foram criadas e estudaram no velho paradigma criacionista, o substituem pelo novo paradigma evolucionista, com um especialíssimo impacto e significado para a história das investigações. Porque, literalmente, nasce aí o conceito de pré-história. No momento em que existia ou sob um paradigma criacionista, nós conhecíamos a história inteira. Justamente desde o já aqui invocado Adão e Eva, não é? Até à modernidade. A partir do momento em que esse paradigma se rompe, passa a existir uma dimensão obscura da existência das sociedades humanas e da existência do próprio homem. E essa dimensão obscura só é acessível através daquilo que chamamos genericamente a investigação arqueológica. Portanto, através dos vestígios materiais subjacentes. Não esqueçamos, no entanto, que, obviamente, esta revolução epistemológica, como sempre acontece em todas as revoluções epistemológicas,
conservou em si uma série de, aquilo que podemos chamar, fumos dos conceitos passados. E lembraria só, muito simplesmente, algo que é absolutamente evidente, a persistência da perspectiva da filosofia grega do século IV a.C., de Platão e Aristóteles, que estabelecia justamente a evolução humana como uma primeira etapa, a etapa designada como a etapa dos agroicos, ou selvagens, em que as comunidades viviam em cavernas. E, portanto, esta ideia de que os primórdios da humanidade são as comunidades a viver nas cavernas, vão dominar a própria abordagem que os arqueólogos pré-historiadores, digamos assim, fazem à mais remota antiguidade do homem. Portanto, era das cavernas que haveria que procurar essa mais remota antiguidade, e assim o fez, e assim se apresenta justamente pelo Leite de Vasconcelos as mais antigas formas de organização humana, a organização troglodita, em que, naturalmente, o Leite de Vasconcelos cita, e com toda a pertinência, os trabalhos de Nery Delgado na Gruta da Cesareda e na Gruta da Forninha. É absolutamente delicioso, independentemente de outras considerações, absolutamente delicioso o pequeno capítulo que eu quase gostaria de o ler aqui, alto, o pequeno capítulo que ele dedica à questão do canibalismo. E porque é que o canibalismo, enfim, o canibalismo vai ao ponto de dizer o canibalismo é próprio de sociedades desenvolvidas. Os mais selvagens de todos não se comem uns aos outros. É assim, é um símbolo da civilização. Dentro desta perspectiva da evolução linear das sociedades, naturalmente, os Kjøkkenmoddings neolíticos, Kjøkkenmoddings são os colcheiros, é a designação escandinava, se calhar os escandinavos estariam a bater-me neste momento pela minha péssima pronúncia. Mas o que é interessante é que a expressão é utilizada, porque foi pela primeira vez identificada, digamos assim, tipificada, descrita no mundo da Escandinávia, e diz o Leite Vasconcelos que existem os ditos Kjøkkenmoddings neolíticos, um pouco por todo o mundo, desde a Escandinávia à Austrália. Portanto, esta percepção, esta apresentação, tem a ver justamente com essa noção de que o progresso é linear. Portanto, se primeiro viveu-se nas cavernas e depois viveu-se ali no meio dos restos de cozinha. É interessante também a questão e o tema onde emerge claramente o estudante de medicina, José Leite Vasconcelos, no tema das raças destas diversas etapas da pré-história, pretensamente aferidas através da craniologia. Portanto, essa ligação da craniologia como elemento de identificação das diversas raças da pré-história é, naturalmente, estamos ali a ver o estudante de medicina a dissertar sobre o assunto. Mas é extremamente importante, eu sou, enfim, como todos sabem, como por mais de uma vez escrevi, eu considero José Leite Vasconcelos o grande cientista social da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX em Portugal. O José Leite Vasconcelos era um indivíduo, para além de tudo mais, extraordinariamente honesto do ponto de vista intelectual. E esta abordagem juvenil que ele faz ao tema das raças da pré-história através da craniologia, através do seu percurso científico, mesmo numa altura em que apareceu a célebre tipificação do chamado homem de Muge, do Homo afertagamus, que existia ainda nos meus livros escolares da escola primária, mesmo nessa altura, no último volume que publicou da etnografia portuguesa, o José Leite Vasconcelos diz que isto de tentar identificar raças a partir não é uma coisa muito... Precisa ainda de mais investigação, precisa ainda de mais trabalho,
Portanto, mesmo na altura em que uma geração mais jovem, por todos os contextos óbvios da primeira metade do século XX europeu, que caracterizavam, identificavam raças, grupos, etc., o Leite Vasconcelos, com a sua sabedoria, dizia: não, isto é um tema que precisa de ser tratado. Assim como há que sublinhar que nesta obra o José Leite Vasconcelos vem em busca do seu grande equívoco com o tema da arqueologia e da pré-história. O José Leite Vasconcelos estava em busca das raízes do povo português e das raízes de Portugal. E é isso que o faz debruçar-se sobre este tema. Falo debruçar-se sobre este tema com aquilo que eu chamaria uma ingenuidade própria desta etnografia oitocentista, que era supor, e que, digamos que sobreviveu também em muita antropologia contemporânea, supor a existência de uma espécie de sociedades frias, sociedades que se mantêm imutáveis ao longo do tempo. E por isso, ao longo deste ensaio, encontramos muitas vezes o José Leite Vasconcelos a fazer analogias etnográficas com o seu tempo presente, entendidos como permanências pré-históricas. Nesse aspecto, a sua abordagem enquanto arqueólogo distinguia-se e confrontava diretamente as teses do Alexandre Herculano sobre a formação medieval de Portugal. Ele andava em busca das origens de Portugal, mas uma vez mais, com a sua enorme honestidade intelectual, na obra de Finais da Vida, na etnografia portuguesa, ele já diz que isso de querer buscar no passado as pré-figurações de Portugal, numa altura em que o seu discípulo Manuel Heleno pretendia justamente identificar essas pré-figurações de Portugal, ele distanciava-se disso também e já não estava muito convicto de que existisse tal coisa. Este trabalho de arqueologia pré-histórica é profundamente devedor, naturalmente, e tributário do evolucionismo. Eu chamaria somente a atenção para um aspecto extremamente importante. O evolucionismo, como o José Leite Vasconcelos o apresenta, é o evolucionismo de Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin. Não é o Lamarck que caiu, digamos assim, ao longo do tempo, mas o Leite Vasconcelos, para os homens de 800, o Lamarck e o Darwin estavam mais ou menos a par. Só como curiosidade, e se quiserem procurem, que é absolutamente fascinante, numa data redonda, num aniversário redondo do nascimento ou da morte do Lamarck, a revista francesa Science et Vie publicou um volume monográfico de comparação das obras do Lamarck e do Darwin, dando a entender que o Darwin era uma espécie de plagiador do Lamarck e não mais do que o plagiador do Lamarck. Enfim, estas querelas franco-britânicas, nessa altura, naturalmente, e neste processo do evolucionismo, é também, obviamente, extremamente tributário, digamos assim, dos contributos fundamentais do Charles Lyell. O Charles Lyell é um homem extremamente importante, não só no domínio da geologia, mas, sobretudo, no domínio, justamente, da questão da relatividade do homem. Porque o On the Original Species do Charles Darwin, que esboça a sua tese central da descendência com modificações, o homem está ausente. E nós sabemos, através do diário do Charles Darwin, que ele viveu dilacerado e amargurado. Era justamente aquela questão que eu dizia. É gente que nasce segundo um paradigma criacionista e que vê esse paradigma ruir. O Charles Darwin tinha uma espécie de angústia sobre o que estava a fazer contra a religião, contra a divindade. E o Charles Lyell era bastante mais, digamos, prático, mais solto. E, obviamente, percebeu uma coisa. Percebeu, quando o Darwin publicou o On the Original Species, percebeu que aquilo se aplicava diretamente ao homem. E é assim que as primeiras questões relacionadas com o evolucionismo humano não são do Darwin. São justamente do Charles Lyell, no seu
The Geological Evidences of Antiquity of Man, publicado em 63, no mesmo ano em que o Thomas Huxley publica o Evidence as to Man's Place in Nature, exatamente publicado no mesmo ano. E já agora, há uma coisa que eu gostaria de informar quem não conheça. Fantasticamente, tudo isto está disponível na internet. Podemos ler cada uma destas obras hoje em dia na internet. Eu só li o Charles Lyell da internet, nem sei se existia aqui em alguma biblioteca. Não, é uma biblioteca em Portugal. E o Funchalinho existe. O Funchalinho existe. Mas eu já agora gostaria de dizer aqui também a homenagem ao meu querido e admirado professor Fiolhais, que há alguém que nunca deve ser esquecido nesta conversa toda, e que é nada mais nada menos que o Júlio Augusto Henriques. O Júlio Augusto Henriques, que é conhecido, obviamente, sobretudo como referência da botânica, dos estudos botânicos em Portugal. Em 1865, a sua dissertação de doutoramento, também disponível na internet, no repositório da Universidade de Coimbra, a sua tese de doutoramento chamava-se, notem bem, as espécies são mudáveis? Interrogação retórica, assim no título, porque obviamente a sua tese era que sim senhor, que as espécies eram mudáveis. Mas, meus amigos, atenção, em 1866, no ano seguinte, na sua dissertação de concurso para a Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, a sua monografia foi dedicada à Antiguidade do Homem, em que a fonte evidente é o Charles Lyell, inclusive as gravuras da obra são as gravuras tiradas da obra do Charles Lyell, mas na página 12 da Antiguidade do Homem refere justamente, vejam bem, as escavações de Cabeça da Ruta e as escavações arqueológicas que se estavam fazendo em Portugal e que, obviamente, na sua dele perspectiva, estava naturalmente a marcar, digamos assim, essa antiguidade do homem também em Portugal. Eu vou saltar rapidamente, antes de começar a cansar demasiado a audiência, se é que não cansei já, e diria que na obra presente nós identificamos de uma forma absolutamente clara esses grandes traços do positivismo português. Praticamente na abertura de cada capítulo vem ali uma frase dizendo e o progresso da humanidade e não sei o quê, e não há nada mais poderoso que o cérebro humano, etc, etc, sempre puxando adiante esta questão. A sua ingênua crença, diria eu, da imobilidade das sociedades tradicionais, inclusivamente vai ao ponto de dizer, no tema da craniologia, que há vestígios das raças pré-históricas entre os portugueses do seu tempo. E atenção que há uma explicação também importante para este tema. Na construção da teoria darwiniana havia um buraco grande que era, sim senhor, descendência com modificações, mas como é que se dá? E a perspectiva que o Darwin apresenta, porque não tinha outra, era que se dava por processo cumulativo, em que se iam adicionando sempre novos atributos e novas características. Se não tivermos isso presente, não percebemos, naturalmente, por que razão, no contexto do Congresso de 1880 em Lisboa, uma das comunicações do médico Oliveira Feijão foi a apresentação de uma microcéfala, portanto, de uma senhora débil mental, que era apresentada. O que é que era essa debilidade mental da microcéfala? Era o fóssil vivo. Era o fóssil vivo, era um ser humano ao qual faltavam toda uma série de características próprias do ser humano desenvolvido. E para verem também como as coisas se mesclavam entre tradição e cientificidade direta, na observação do Oliveira Feijão, e não só, alguns atributos próprios do primitivismo
da pobre da Bem-vinda, que foi exibida mesmo no Congresso, era a incapacidade de ter fala articulada e a incapacidade de ter vergonha, porque levantava as saias, ou seja, misturavam-se aquilo que podemos chamar hoje atributos de características físicas, neurológicas ou o que queiramos, com atributos morais que não tinham rigorosamente nada a ver com essas coisas. A história da não resolução dessa questão pelo Charles Darwin é uma história muito interessante de facto dos processos da história da ciência, porque a genética mendeliana, que de alguma forma veio dar a solução de como é que se transmitiam essas coisas, os trabalhos do Mendel estavam publicados já. Só que ninguém ligou uma coisa com a outra. Só no século XX é que, desenterrando os trabalhos do Mendel, disse: espera aí, então se calhar é assim que se processa. E foi justamente o casamento entre a genética mendeliana e as teorias evolucionistas do Darwin que fizeram o novo fogo ao Charles Darwin. Porque o Darwin tem uma fase recessiva, digamos assim, no contexto da cultura europeia, justamente por causa disso. Não satisfazia a explicação de como é que se procediam essas descendências com modificações. É tudo isto para dizer que a obra do José Leite Vasconcelos, obviamente, não é o manual de arqueologia pré-histórica que se recomendaria hoje a um estudante. Obviamente não é. É, no entanto, isso sim, um marco importante para perceber de que forma funcionava, em que coordenadas funcionava a investigação científica do seu tempo. E é nesse sentido, justamente, que eu sublinho que este é o grande contributo desta obra que aqui se apresenta. Justamente fornecer-nos ferramentas importantes e essenciais para compreender a história da cultura, a história do pensamento científico em Portugal. E é importante também sublinhar uma última coisa, se me permitem. Muitas vezes gosta de se enfatizar a questão de Portugal ser um país periférico, um país pobre. O que nós vemos aqui, com o caso do Júlio Henriques, é que, ou o próprio facto dos trabalhos da Comissão Geológica serem de publicação bilingue, significa de uma forma muito clara que estes homens estavam perfeitamente sintonizados com a vanguarda da investigação do seu tempo, que praticavam a internacionalização, receberiam hoje medalhas da FCT, todos eles, pela forma ativa e militante com que praticavam a internacionalização e estavam efetivamente profundamente entrosados com a comunidade científica europeia do seu tempo, apesar de viverem no fim do mundo, num ambiente supostamente periférico. Importante também, não só divulgar estas obras, mas como já aqui foi referido também, por estas obras serem devidamente contextualizadas, isto é, serem precedidas de uma apresentação e serem acompanhadas de notas de rodapé que contextualizam esses trabalhos. Por isso, estão naturalmente de parabéns os organizadores da coleção, está naturalmente também de parabéns o autor destes dois contributos para as obras pioneiras da cultura portuguesa, e está naturalmente de parabéns também todas as instituições que acolheram esta iniciativa. Muito obrigado.